do Senhor para todos. Gostaria de trazer uma palavra neste dia para o nosso coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vemos a história de Pedro quando estava na prisão para ser morto. A Bíblia diz que o rei Herodes havia matado Tiago a fio de espada e guardou Pedro na prisão para ser morto depois da Páscoa, porque ele viu que isso agradara o povo, agradar a multidão, os judeus. Então o rei Herodes começou a perseguir, e a maltratar o povo de Deus. Falar de perseguição, isso não é novo. O inimigo sempre perseguiu o povo de Deus, sempre quis destruir o povo de Deus, mas ele nunca conseguiu e não vai conseguir. Vemos a história do povo hebreu quando estava ali no Egito, e Faraó percebeu que aquele povo estava crescendo demais, e ele colocou serviço pesado naquele povo para que não houvesse crescimento. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles trabalhavam em serviço pesado, mais aquele povo crescia. E na época do cristianismo aqui, na época dos primeiros cristãos, nessa passagem onde eu li que fala de Pedro, havia também uma grande perseguição. O povo era maltratado, o povo era morto, perseguido, mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais o evangelho crescia. Aonde eles chegavam, ficava uma semente do evangelho. Aonde eles chegavam, eles deixavam a semente de Cristo ali, e o povo crescia, o evangelho crescia. Mas neste texto onde eu li, que fala de Pedro, Herodes havia matado, como eu já falei, Tiago a fio de espada e mandou prender Pedro. Mas a Bíblia diz no versículo onde eu li que a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens se reuniram na casa da irmã Maria e foram interceder a Deus por Pedro. Foram clamar a Deus por Pedro ali na casa da irmã Maria, escondidos de Herodes. E chegaram ali e começaram a clamar: Senhor, salva Pedro. Senhor, liberta Pedro. Deus, não deixa que matem Pedro. E começaram a clamar, a interceder a Deus, pedindo a liberdade de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, sossegado, tranquilo, na prisão ali. Ele poderia, se fosse um de nós, quem sabe, não sei, quem sabe se fosse um de nós estaria todo descabelado, triste, chorando, angustiado e pensando: se eu sair dessa prisão, nunca mais eu vou ser crente. Tem pessoas assim, irmãos, que na hora da provação, na hora do desespero, na hora da dor, abandona Jesus, não quer saber mais de Jesus. Pedro não, Pedro foi dormir. Pedro sabia que no outro dia ele ia morrer e ele ia estar com Cristo. Para ele isso era lucro. Estar com Cristo é lucro, é bênção para nós. Então ele falou: eu vou dormir, amanhã mesmo eu vou morrer, então para que eu vou ficar desesperado aqui? Deitou e foi dormir. Mas à meia-noite entrou um clarão ali naquela prisão. O anjo do Senhor desceu ali onde Pedro estava, acordou Pedro: Pedro, acorda, acorda, coloca as tuas sandálias, coloca a tua capa, veste a tua capa e vamos sair daqui. Pedro pensou que era um sonho, uma revelação, alguma coisa desse tipo. Então ele se levantou, colocou sua sandália, colocou sua capa e saiu com o anjo. Aquelas algemas que estavam em suas mãos caíram, as portas das prisões se abriram. Ele estava cercado de soldados ali, irmãos, mas nenhum dos soldados viram essa cena. Foi algo sobrenatural. E quando chegou na rua, o anjo deixou Pedro ali e foi. Pedro percebeu que era real, que não era um sonho. E ele foi para a casa da irmã Maria. Para onde que Pedro foi? Ele foi: eu vou para a casa da irmã Maria que está aqui perto. Foi para lá. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta. Uma menina chamada Rode foi lá e viu, escutou a voz de Pedro, percebeu que era Pedro. De tanta alegria que ela ficou, ela não abriu a porta. Ela voltou e falou para os irmãos, para as irmãs: olha, gente, Pedro está lá na porta batendo, vai lá abrir. E os irmãos: não é Pedro, Rode. Pedro está preso, ele está na prisão. E a menina continuou: não, é Pedro que está lá. Os irmãos abriram a porta. E eu creio que naquele dia foi só alegria.
Pedro contou o que havia acontecido. Eu creio que aquele culto continuou mais um pouco, houve línguas estranhas. Foi muito, muito gostoso aquele dia, eu creio. Deus deu livramento a Pedro, porque os irmãos estavam intercedendo por ele. Vemos aqui o poder da oração. Se você está clamando a Deus por alguém da tua família, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu vizinho, pelo teu pai, pela tua mãe, seja lá quem for, não canse de clamar, continue clamando ao Senhor. O Senhor vai responder e vai atender a tua oração. Continue batendo na porta. Os irmãos estavam ali batendo na porta do céu. Senhor, salva Pedro, Senhor, liberta Pedro, não deixa Herodes matar Pedro não, Senhor. E Deus socorreu, Deus mandou um anjo. Tem oração que Deus responde na hora, mas tem oração que Deus demora a responder, mas Ele responde. Deus está provando a tua fé, não desista diante da luta, diante da dor. Tem pessoas, como eu já falei, que diante da dor, diante da luta, dos problemas, abandonam o Senhor. Pedro não se desesperou. Ele deitou e foi dormir, ficou em paz, ficou tranquilo. Então, meu irmão, minha irmã, diante da luta, diante da dor, fique em paz, entregue os teus problemas ao Senhor e descanse. Creia nele que Ele vai te dar a vitória. Amém? Deus abençoe.